Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de inglês com o assunto advérbios. Esse assunto ele está interligado com a nossa última aula, sendo que hoje a gente vai ver as classificações dos advérbios, porque tem várias, ok? Então vamos lá. Os advérbios em inglês. Os advérbios em inglês, que são os adverbs, são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou o advérbio. De acordo com o sentido que oferecem na frase, eles são classificados em advérbios de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogativos. Então, olhem só quantas são essas classificações dos advérbios e nós vamos ver cada uma delas na nossa aula de hoje. Vamos começar com os interrogative adverbs, que são utilizados em perguntas. O próprio nome já diz, né, pessoal? Se ele é interrogativo, é porque ele é utilizado para fazer perguntas. E qual é a colocação dele? Vem sempre no início da frase, ok? Então, temos o how, when, where, why, que são aquelas palavrinhas, né, que a gente poderia chamar também de palavras interrogativas, ok? Temos também aqui os exemplos para que a gente possa fixar melhor. How much are these shoes? Então, quanto custa esses sapatos? Olha a pergunta, né? When will you go to the gym? Quando você vai à academia? Uma outra pergunta. Where are my dresses? Onde estão meus vestidos? Why did you buy that house? Por que você comprou aquela casa? Ok? Então, esses são os advérbios interrogativos. Agora vamos falar sobre os advérbios e adjetivos para que a gente possa estar dando continuidade nas demais classificações. Muitas vezes há confusão no uso dessas duas classes gramaticais. Então, vamos conferir as diferenças. Adjetivo é o termo que qualifica o substantivo ou pronome. Por exemplo, Josh is a very fast runner. Observe que Josh é um corredor muito rápido. É uma característica que eu estou dando ao runner, ok? Ao corredor, ao Josh. Advérbio é o termo que modifica os verbos, adjetivos e outros advérbios. Ou seja, ele aponta como, onde ou quando ocorreu algo. Josh runs very fast. Josh corre muito rápido. Observe que agora eu estou me referindo ao quê? A maneira, ao modo que o Josh corre, ok? Então, em ambos os exemplos, as palavras fast, ela é utilizada. No entanto, no primeiro caso, é o quê? Ele é o adjetivo que qualifica o pronome runner, que foi o que eu falei, né? Enquanto no segundo é um advérbio, porque indica a maneira que o Josh corre, que é muito rápido. Então, note que nesse exemplo, a palavra fast não foi modificada, pois há alguns casos em que se usa a mesma palavra para advérbios e adjetivos, lembram? Que a gente também falou isso na nossa aula passada. Depende da colocação desta palavra na frase, para eu caracterizar como adjetivo ou como um advérbio. Além da palavra fast, né, que é rápido, rapidamente, as palavras late e hard, elas também são utilizadas como advérbio e como adjetivo. Tudo bem, gente? Uma observação importante: essas três palavrinhas são aquelas que não têm a terminação li, ok? Ela tanto faz como um adjetivo ou como um advérbio, ela não muda, ok? Tudo bem? Então a gente precisa decorar essas três palavrinhas, tá bom? Vamos lá, então. Atenção! Pay attention! Na formação de alguns advérbios, o adjetivo geralmente está intimamente relacionado com ele. Então, vamos conferir na tabela abaixo.
Brave, o advérbio bravely. Certain, certainly. Happy, happily. Perfect, perfectly. Quietly, quietly. Serious, seriously. Então, observem aí que está derivando, né? Ali de um adjetivo. Então, conforme você viu no quadro de advérbios acima, geralmente as palavras terminadas com o sufixo li são advérbios. No entanto, existem exceções, que são adjetivos, como lovely, que é amável, friendly, que é amigável, lonely, que é sozinho, entre outras. Caso vocês queiram ver um pouquinho mais dessas palavras, vocês podem voltar na nossa aula passada, que vocês vão ver que ela tem mais exemplos, tá bom? Dessas palavrinhas que não são advérbio. Alguns advérbios, eles apresentam a forma irregular e são irregulares, ou seja, não mantém nenhuma relação de proximidade ortográfica com o adjetivo correspondente. É o caso, por exemplo, do adjetivo good, que o advérbio é o well. Então, observe que ele mudou totalmente. Quando ele muda totalmente é porque ele é irregular, ok? Ele não segue uma regra, vamos colocar assim. Então, por isso que a gente chama de irregular. Vamos continuar as classificações, ok? Então, vamos conferir aqui as classificações dos advérbios no inglês. A primeira parte que a gente vai ver é sobre afirmação. Como o próprio nome já diz, né? Algo que é certo, né? Que você não tem dúvida alguma. Quais são esses advérbios? Nós temos o certainly, evidently, indeed, obviously, surely, perdão, e yes. Ou seja, essas palavrinhas indicam afirmação, né? Certamente, evidentemente. Olhem só o exemplo. He is certainly waiting for you to call back. Então, ele certamente está esperando você telefonar de volta. E negação. O próprio nome já diz, vai negar. Então, eu vou ter o no ou not. I am not in the mood to go to the movies. Então, não estou com o quê? Com ânimo para ir ao cinema. Dúvida, não tenho certeza, possivelmente, porventura ou talvez, né? Perhaps, possibility, maybe. Olhem só o exemplo. Perhaps she won't come. Talvez ela não venha. Tudo bem? Lembrando aí, né, que essa questão do talvez a gente pode utilizar como perhaps ou como maybe, né? São bem semelhantes aí a questão da tradução. Agora, em relação à frequência. Esses advérbios, eles indicam a frequência com que uma ação ocorre. Então, eles sempre vão antes do verbo quando não são uma locução. Gente, vou dar uma pausa aqui. Como assim quando não são uma locução? O que é uma locução? Locução, o próprio nome já diz, locução adverbial. São duas ou mais palavras, ok? Amanhã é um advérbio, é uma palavra só. Ontem também é um advérbio. Agora, se você fala, por exemplo, eu fiz algo, vou colocar aqui que eu fiz um almoço. Eu fiz um almoço no mês passado. Esse mês passado tem duas palavras. Vocês concordam comigo? Então, é uma locução, tá bom? Então, tem essa diferença. Uma palavrinha, advérbio. Duas ou mais, locução. Vamos ver. Nós temos como advérbios daily, monthly, occasionally, often, early, rarely, weekly. Então, nós temos aqui ocasionalmente, frequentemente, anualmente, raramente. Vamos aos exemplos. They travel to their parents yearly. Olhem só, né? Eles viajam para a casa dos pais anualmente.
tá bom? Então, vocês vão ver aqui que nós temos o eerily. Uma observação, estou observando que essa palavra eerily tá faltando um R ali, tá bom? Então, caso vocês estejam anotando, acrescentem um R, tá bem? No próximo exemplo, Dana always goes to the market on Tuesday. Olha o always ali também indicando frequência, né? Temos um outro exemplo. I will eventually visit you, Mariam. Mais uma vez, temos o eventually. Temos o what are your daily tasks? Temos o daily. Ivana is never angry. She is very sweet. Temos o never. Dylan and Carlos are often swim the lake. Temos a frequência, né? She usually travels by bus, but today she took the tram. Temos o usually. Agora, Helena casually watches TV series. Occasionally. E por fim, they go to the college twice a week. Então, esse exemplo ali, 2 vezes na semana, é um exemplo de quê? De uma locução adverbial, porque tem 2 ou mais palavras. Ok? Então, vocês vão ver que esse twice a week, ele veio o quê? No final de frase, certo? Mas e quando é advérbio? Quando é advérbio, eles vêm o quê? Antes do verbo. Observem que os advérbios, eles estão o quê? Antes de todos os verbos. Ok? Só aqui que ele veio o quê? Após, por ele ser uma locução. Tá bom? Agora, em relação à intensidade. Esses advérbios indicam a intensidade de uma ação, ou seja, determinam sua ênfase, né? Então, nós temos o completely, enough, entirely, adequately, exactly, greatly, largely, little, merrily, much, nearly, pretty, quite, rather, slightly, sufficiently, truthfully, too, utterly, very e wholly. Então, pessoal, olhem só quantas palavras para dar intensidade. Completamente, bastante, é pouco, muito, meramente, completamente, né? Os namorados aí, né? Quando tá aí no início do namoro, né? Eles falam, estou completamente apaixonado por você, né? Então, a gente vê aí a intensidade. Eu gosto muito disso, uma outra intensidade. Isto é quase sempre bom, por exemplo. Esse quase também está dando uma intensidade. A intensidade ela pode ser para muito ou ela pode ser para pouco, não tem problema, desde que dê ideia de intensidade. Vamos ver os exemplos? He loves her very much. Ele a ama muito, olha a intensidade. I really like her. Também, olha o really. I'm totally into it. She swims very fast. He is utterly insane. Insane, perdão. Então, observem, gente, como que a gente dá tanta intensidade, né? Ok? Nessas palavrinhas em destaques. Em relação aos pronomes interrogativos. Esses pronomes interrogativos, eles são utilizados para perguntas, que foi aqueles que a gente viu lá no início do vídeo, né? Só que aí agora ele veio com outros exemplos, como o when. When you travel to Brazil. Olha aí o when, um pronome interrogativo. How did you find me? Também um pronome interrogativo. When will you come home? When will you come home? Mais uma vez, outro pronome interrogativo. Agora nós temos where. Where are you? Why did you leave me? São pronomes aí utilizados para fazer perguntas.
Em relação aos advérbios de quantidade, também temos essa classificação, pessoal. Esses advérbios são ideias de descrever a intensidade ou quantificar o grau com que ocorre algo, seja modificando um adjetivo, uma ação ou outro advérbio. Então, há muitos tipos e são variados. Esses são alguns dos advérbios mais comuns no inglês, que são os absolutely, almost, barely, completely, deeply, enough, extremely, fully, hardly, less, little, much, positively, practically, rather, simply, somewhat, terribly, utterly e very. E o to também. Ou seja, são as palavrinhas aí, né, que vão dar uma quantidade, né, vão quantificar algo, ok? Se é muito difícil, por exemplo, se é hardly, se é fully, se é little, ok? Vamos colocar assim, ele meio que seria o mais completo entre os advérbios, por ele abranger mais coisas. Vamos ver agora o de lugar e aí eu vou encerrar o nosso vídeo para passar o segundo vídeo, ok? O de lugar, eles indicam o quê? Onde uma ação ocorreu. Então, temos he looked around, um around aí indicando lugar. We looked for her dog everywhere, também indicando lugar, everywhere. Sorry, my phone was upstairs, tá indicando um local, né? Lá em cima. Here she comes, né? Here. Tem também, gente, algumas preposições que podem funcionar como advérbio de lugar. Olha que interessante, né? Preposições. Olhe para cima, né? Look up. Olha o up aí indicando também um advérbio de lugar. See all the items above, também está indicando. Leave it all behind, também está indicando um local para trás. Então, nós temos aqui o quê? O above, o anywhere, o around, below, everywhere, for, here, higher, near, nowhere, there, tinder, where e under. Então, são essas palavrinhas aqui que são o quê? Como preposições, mas que servem como advérbio de lugar, ok? O em cima, em qualquer lugar, em qualquer parte, aqui, perto, além, onde. Olhem só, mais um exemplo. There is very good Italian restaurant near here. Observem o quê? Que eu estou me referindo a um local aqui. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Vamos para o nosso segundo vídeo.